Então, seja a questão 9 do capítulo 28 do Halliday, terceira edição. Na figura abaixo, um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial V1 igual a 1 kV, entra no espaço entre duas placas paralelas, separadas por uma distância d igual a 20 milímetros, entre as quais existe uma diferença de potencial V2 igual a 100 volts. A placa inferior está a um potencial menor. Despreze o efeito de borda e suponha que o vetor velocidade de elétron é perpendicular ao vetor campo elétrico na região entre as placas. Em termos dos vetores unitários, qual é o valor do campo magnético uniforme para o qual a trajetória do elétron na região entre as placas é retilínea? Então, para a trajetória ser retilínea, né, quer dizer que a soma total das forças, pela primeira lei de Newton, deve ser zero. Então, a força elétrica mais a força magnética, ela tem que ser nula, a soma delas duas, né? E para a gente analisar esse problema, primeiro a gente tem que analisar alguns detalhes, né? Primeiro, a gente tem que saber quem é o campo elétrico, né? Ele diz que a placa inferior é que tem o menor potencial, certo? Então, o que que acontece? A gente sabe que se a placa inferior tem o menor potencial, a superior tem o maior. E dito isso, a gente já sabe o sentido, né? O sentido é de cima para baixo do campo elétrico. E para calcular o valor do campo elétrico, a gente sabe, né, da relação, que a diferença de potencial entre as placas é igual à distância vezes o campo, né? Então, rearranjando a equação, a gente obtém que o valor em módulo do campo é de 5.000 volts, tá, por metro. Obtendo isso e obtendo que a gente sabe também para a direção do campo, a gente consegue descrever que o campo ele é menos 5.000 volts na direção J, né? É menos J no caso. Então, o campo vai ser dito dessa forma. Já temos o campo. Então, agora o que a gente precisa é analisar a equação da força magnética. A gente sabe que a força magnética é dada pela carga vezes o produto vetorial de V com B, né? A carga é a carga de um elétron, então é menos E V produto B. Esse menos aqui vai ser importante. Então, como a gente sabe que o deslocamento é da esquerda para a direita, então a gente já tem o vetor V, a gente já tem o vetor E, né? Então, com o vetor E, no vetor E, ele vai nos dar o valor da força elétrica, certo? Que vai apontar para cima. Por que vai apontar para cima? Porque ele é menos o valor do campo. Se o campo aponta para baixo, menos o valor do campo, ele vai apontar para cima, tá? E sabendo que a força elétrica aponta para cima, para que a equação 1 seja satisfeita, o campo magnético deve apontar para baixo com a mesma intensidade. Então a gente já tem, daqui da equação 3, a gente já tem dois vetores. A gente tem o vetor de FB e a gente tem o vetor de V. E a gente sabe que a relação de FB com o que vai ser gerado aqui é negativa. Então, para a gente poder obter esse FB, a gente tem que obter o menos ele. De uma maneira fácil de visualizar, esse menos ele está paralelo ao campo elétrico. Por quê?
Se eu faço menos FB, ele vai subir, porque um sinal negativo aplicado a um vetor, ele só altera o sentido. Então, se eu aplico menos 1 na FB, ele vai se tornar esse vetor aqui, que é paralelo à força elétrica, de mesma intensidade. Então, utilizando agora a regra da mão direita, a gente obtém que o campo magnético resultante ele vai estar apontando para dentro do quadro, quer dizer, na direção menos Z. Então, ele vai estar apontando para dentro do quadro. Então, a gente já obteve os valores direções de vetores unitários de cada um. Então, a gente já tem o V, já tem a força elétrica, a força magnética e já tem o campo magnético. A única coisa que falta descobrir agora é quanto vale a velocidade desse campo, tá? Desse campo não, perdão, dessa partícula, desse elétron. Então, para calcular a velocidade do elétron, a gente tem que lembrar que ele é acelerado por uma região onde tem uma diferença de potencial igual a 1000 volts, né? Então, o que está acontecendo? Ela parte do início com a energia cinética nula e vai passar por uma região onde tem uma DDP, certo? Que vai transformar a energia potencial elétrica em energia cinética. Essa transformação é dada dessa seguinte forma. Então, menos a variação da energia potencial elétrica é igual a ΔK. Só que a gente sabe que a variação da energia potencial elétrica é a carga vezes a variação de potencial elétrico. Então, vai ficar o quê? Menos EV1. Só que já tinha o menos, aí cancela. Então, você vai obter que V1, no caso, a velocidade, perdão, a velocidade vai ser a raiz de 2EV1 sobre M. Tá? Utilizando esse resultado aqui, você só simplesmente aplica os valores que são dados, né? A carga elétrica é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a massa é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilo. Substituindo esses valores aqui, você vai obter esse resultado, que é 18,74, aí vai ter um outro número, vezes 10 a menos 6, eu aproximei aqui, tá? Então aqui não é igual não, aqui é aproximadamente, tudo é aproximado na física. Aproximadamente, tá aqui esse valor, ok? Então a gente já obteve a velocidade, já obteve o campo. Aí lembrando que quando a gente calcula essa relação onde a força elétrica contrapõe a força magnética, tal que o resultado dá essa equação que é zero, quer dizer que o campo magnético, né, no caso o campo elétrico, que vai estar mais fácil de ver, é igual ao campo magnético vezes a velocidade, em módulo, porque está dizendo que, já diz aqui que o campo magnético uniforme é perpendicular ao vetor do campo elétrico e ao vetor de velocidade também. Aqui também. Então, você vai ter a seguinte relação, né? Força é igual a força elétrica é igual a força magnética. Então, você vai ter que Q vezes o módulo do campo é igual a QV. Tudo aqui está em módulo, tá? Tudo isso aqui é em módulo, porque foi tirado no módulo lá do... Só corrigindo aqui. Aqui tem os vetorzinhos, tá? V, B. Aí aqui já não tem mais nada, não. Aqui já está levando em conta o módulo. Pronto. Então B, que é o que ele quer saber quanto vale B. A gente já descobriu quanto vale a orientação dele. Está faltando agora somente encontrar o módulo. A gente já calculou quanto vale a velocidade e a gente já calculou quanto vale o campo elétrico em módulo que está aqui. Substituindo, vamos obter que o campo magnético
ele é simplesmente 2,668 vezes 10 a menos 4 Tesla, tá? Então, esse problema, ele é um problema muito simples, devido até o fato que ele diz que é nível 1. Só que tem que se atentar a esses valores aqui, não é muito complicado. Isso aqui se repete no capítulo 1, tá? E se isso aqui for diferente de zero, é chamado de força de Lorentz, tá? Então, vocês, qualquer dúvida, vocês me chamem. Essa questão não é tão complicada não, mas tá aí, beleza?